Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 18 de dezembro, nós vamos meditar de Hebreus, do capítulo 8 ao capítulo 10. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar da antiga aliança, que era símbolo, transitório da nova aliança, que é através de Cristo Jesus. Nova aliança que Paulo diz que é superior e eterna, que Cristo é o mediador dessa nova aliança. E eu já quero pedir para você curtir esse vídeo, né? Que bom que você está aqui na leitura bíblica anual. É possível sim ler a Bíblia em um ano. Estamos já na nossa reta final e já quero que você curta esse vídeo, transmita, compartilhe com mais alguém. Quero também te pedir, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal. Se já é inscrito, convide outras pessoas para se inscrever nesse canal, né? Aqui, cada um de vocês se torna um missionário comigo, propagando a palavra de Deus aonde eu não consigo, aonde eu não conheço, mas você conhece, você consegue encaminhar esse vídeo e fazer com que mais uma pessoa ouça a palavra de Deus e se apaixone, né? E torne o priorizando a palavra de Deus um estilo de vida. É, porque finalizando esse ano, 1º de janeiro, iniciamos novamente aqui lendo a Bíblia, compartilhando da palavra de Deus e crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então, sem maiores delongas, ora, é essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram na figura e à sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois ele diz: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então ele está descrevendo aqui o que está escrito em Êxodo capítulo 25, versículo 40. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele mesmo também mediador da superior aliança instituída com base em superior promessa. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois, para que as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Sabe o que ele está fazendo menção? Daquilo que Jeremias nos fala, né? Jeremias 31, do 31 ao 34.
Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Capítulo 9, os ritos, ofertas, sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos e serviços sagrados. Com efeito, foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás de todo o véu se encontrava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, do qual pertencia o altar de ouro para o incenso e para a aliança totalmente coberta por ouro, o qual estava uma urna de ouro contendo o maná, bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela, querubins de glória, que a sua sombra cobriu o propiciatório. Depois dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente, ou seja, detalhadamente, porque isso estava contido na Torá, né? Está lá em Êxodo 25, Êxodo 26, 35, Números 17, Êxodo 16, 33, tudo fala sobre esse tabernáculo, né, na sua descrição detalhada. Mas o segundo sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo. Isso ele está falando do texto de Levítico, né, 16, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto, uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tantos dons quanto sacrifício, embora esses, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças de carne baseados somente em comidas, bebidas e diversas abluções impostas até ao tempo oportuno de reforma. E aí o sacrifício de Cristo não repele, não se repete, né? Como era o sacrifício lá no Antigo Testamento. O sacrifício de Cristo, ele é eficaz, ele é pleno, né? Ele é perfeito, como nós falamos quando iniciamos aqui o livro de Hebreus. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante ao maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes, de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros, a cinza de uma novilha, aspergido sobre os contaminados, os santifica, quanto a purificação da carne. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula. É isso mesmo. Olha mais o que ele fala. Purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, o fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança. Isso mesmo, daqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é desnecessário que intervenha a morte o testador. Por um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei
enquanto vive o testador, pelo que nem na primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo tomou o sangue de bezerro, de bode, de águia e lã, tinha de escarlate, isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança, ao qual Deus prescreveu a vós outros. Menção de Êxodo 24, de 6 a 8. E aí ele fala assim: igualmente também aspergiu no sangue o tabernáculo de todos os utensílios e do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Levítico 17, 11. O sacrifício de Cristo, né? Agora ele vai concluir aqui no capítulo 9, traz essa eficácia para sempre, não temporária. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purifiquem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito de mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também, tendo oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez sem pecado aos que guardam para a salvação. Então aqui nós temos, né, aquilo que falamos, que quanto à questão da morte, ao homem é ordenado morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo, né? Então não acreditamos em reencarnação. Acreditamos sim que você vem a este mundo e cumpre sim um propósito. A sua vida tem um propósito e ela finaliza com a sua morte, mas aqueles que creem em Cristo Jesus viverão eternamente com Ele, né? Finda apenas o tempo que você está aqui de passagem. Capítulo 10, sacrifícios antigos eram humanos, né? Feito por homens, e transitório, mas a expiação do sacrifício de Jesus, né, por Cristo, ela é divina e permanente. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, como os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. De outra sorte, não teria cessado de ter sido oferecido, porquanto os que prestam culto têm sido purificados uma vez por todas, mas não teriam consciência de pecados? Entretanto, nesse sacrifício, faz-se recordação de pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros, de bode, possa remover o pecado. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Não te deleitastes com o holocausto, ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui, estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer as coisas acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocausto, oblação pelo pecado, nem com isto te deleitasse, coisas que oferecem segundo a lei.
Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remova primeiro para estabelecer o segundo, e nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Cristo Jesus, uma vez por toda. Ora, todos os sacerdotes apresentam dia após dia e exercem serviço sagrado para oferecer vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Olha o que o escritor de Hebreus menciona aqui novamente. O livro de Salmos, Salmo 110:1 é repetido diversas vezes aqui no texto de Hebreus. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito esta aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta, também de nenhum modo lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, não me lembrarei para sempre. Jeremias 31, 33, 34. Ora, onde há remissão deste, já não há oferta de pecados. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo grande sacerdote sobre esta casa, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, né? Então aqui ele faz menção da purificação lá do sacerdote em Levítico 8:31 e 8:30 e 8:6. Guardemos, pois, firme a confissão na esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel para cumpri-la. Consideramo-nos também um para com os outros para nos estimularmos em amor e em boas obras. Não deixemos de congregar, como é de costumes de alguns. Antes façamos admoestação, tanto mais quando verdes o dia se aproxima. Olha que alerta que o escritor de Hebreus fala aqui no versículo 25 do capítulo 10. Não deixemos de congregar. É muito importante a igreja reunida. Na pandemia, nós tivemos, né, a alta do culto online e muitas pessoas terminaram se acostumando a assistir o culto online, cultuar online em casa. Só que isso é muito perigoso, porque você faz parte de um corpo. E quando você está isolado, a tendência é você esfriar espiritualmente. A tendência é cada vez mais você estar longe do corpo, né? E longe do corpo, um membro não tem vida. Percebeu aí? Então, congregue, tenha prazer em ir à casa do Senhor e em estar no meio da congregação dos santos. E ele continua, porque se vivemos deliberadamente em pecados, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Isso era o que continha em Deuteronômio 17:6 e de 19:15. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora,
Nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Isso mesmo, Hebreus 10:31. E aí, apelo, né, para o passado, a recompensa que ela não tarda. Olha o que ele faz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora, exposto como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora, tornando-nos participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. E por fim, ele fala: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá da fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e olhando para Ti, sabemos que podemos todos os dias prosperar na nossa caminhada. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.